celebramos 503 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, depois de bom tempo de reflexões a respeito do assunto, porque ele achou que era momento não de causar uma divisão, e sim de resolver algumas questões que vinham sendo tratadas equivocadamente, erradamente pela igreja oficial então existente. Estes estudos de Lutero, resumidos, condensados naquelas 95 teses, e posteriormente desenvolvidos, resultaram naquilo que se conhece como os 5 solas da Reforma Protestante. Nós temos ali na entrada, quando você entra, você vê exatamente o enunciado destes somente que a Reforma Protestante trouxe. A primeira afirmação da Reforma foi somente a fé. Martinho Lutero, depois de ter tentado muitas coisas, ele era um monge dedicado. Ele realmente queria ter segurança da sua salvação, do agrado de Deus em relação à sua pessoa, e ele confessava muito os seus pecados. E muitas vezes, depois de ter confessado os seus pecados, ele voltava logo em seguida, porque se lembrava de mais um. E às vezes achava que podia ter se esquecido de algum, porque na concepção dele, se ele tivesse esquecido de algum pecado, ele teria automaticamente perdido a sua salvação. Tentou de várias maneiras, depois de tentar várias alternativas, para o lado meio místico, enfim, depois de tudo, enquanto estava lecionando a respeito do livro de Romanos, porque ele é também professor, ele começou a descobrir algumas coisas, e descobriu que aquela perfeição que ele buscava era inatingível, pelo menos da parte dele, humana. Somente Deus era perfeito, e sim, a perfeição de Deus poderia se revelar na sua vida, mas ele precisava tratar algumas coisas. Como eu disse, ao lecionar Romanos para os seus alunos, ele começa a descobrir que nós precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados e não confiar na penitência que em paralelo ia sendo apresentada, oferecida, sugerida aos membros da igreja, como se com aquela penitência eles fossem obter a salvação, fossem obter o perdão dos seus pecados, e muito menos com as indulgências que eram vendidas na época, então principalmente os mais ricos poderiam comprar. Versículo que mais chamou a atenção dele estava em Romanos, capítulo 1, versículo 17, em que Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E ele recebe esta afirmação bombástica no seu coração, e ele diz: é isso que eu preciso receber pela fé aquilo que Deus tem para mim. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé para aqueles que recebem a graça, e que as coisas que Deus tinha de antemão preparado era apenas para que nós andássemos delas, se referindo às obras, e as obras não poderiam salvar. A obra de Jesus era, portanto, maior, muito maior do que a confissão e a penitência, que era apenas aquilo que ele tinha aprendido a confiar, maior ainda do que as indulgências, como se alguém pudesse pagar. E foi essa a razão pela qual ele então fixou essas 95 teses preparadas por ele para apresentar as suas ideias, não para romper com a igreja, essa não era a ideia inicial dele, e sim para trazer a novidade, como se ele se sentisse orientado por Deus a trazer sim uma reforma interna, uma melhoria interna de conhecimentos, para que as pessoas tivessem o acesso à salvação que ele descobrira. E a segunda afirmação, o segundo sola, é sola gratia, somente a graça. O primeiro sola fide, somente a fé, e o segundo somente a graça. Os dois estão intimamente, intrinsecamente ligados. Não há recebimento da graça se não for através da fé,
E se a fé estiver presente, ela precisa estar colocada na graça de Deus. Pela graça sois salvos, diz o texto, e a graça só pode ser alcançada pela fé. Não se alcança a graça pela confissão dos pecados para alguém, para uma pessoa, que é o que eles faziam. Não se alcança a graça por pagar-se alguma coisa, por muita prática de boas obras. Alcança-se somente pela fé em Jesus Cristo, somente pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça, aquele que exatamente ensinava a respeito da salvação gratuita, e ele descobre que a igreja vinha distorcendo essa informação, profanando o sangue da aliança, e o alerta dele é: qual não seria a condenação se continuasse afirmando aquelas coisas? A terceira afirmação, solos Christus, somente Cristo. Cristo é a terceira apresentação dele, pilar da fé evangélica. Não havia como afirmar-se que seria possível uma acumulação de créditos por parte de alguns santos ensinados à igreja. Não havia como afirmar que de outra forma se receberia esta graça, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para exatamente pagar o preço pelos nossos pecados. As indulgências, dizia ele, produziam um falso sentimento de segurança. Traziam uma falsidade à mente, ao coração das pessoas, porque elas pagavam aquilo e voltavam com a ideia de que elas então tinham comprado a sua salvação. Eu fiquei meditando quantas inverdades são apresentadas hoje às pessoas, nas quais elas passam a confiar cegamente, piamente, porque não vão verificar nas Escrituras a procedência daquela afirmação. E aceitam afirmações de homens, afirmações de organizações, como se aquilo pudesse trazer a salvação e o descanso para a pessoa. Há uma doutrina bíblica que se chama de segurança da salvação. A Bíblia ensina que é possível você e eu estarmos seguros da nossa salvação. E aquelas pessoas, Lutero constatou isso, eram enganadas, porque elas saíam do local onde Tetzel tinha vendido as indulgências, saíam de lá com a falsa impressão de que estavam garantidas em relação a Deus. O que é que o mundo está vendendo como garantia hoje? Jesus Cristo, naquelas palavras que nós pregamos outro dia aqui, dizia que virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas se levantarão. Temos ouvido pessoas fazerem afirmações que nós ficamos pensando, aonde isso vai levar? Aonde isso vai parar? Como é que as pessoas, diante desta afirmação, vão conhecer a verdade? Porque ela vem de uma pessoa reconhecida, vem de alguém que até outrora, até outro dia, era alguém de renome, até apresentado por pessoas próximas, recomendado, e começam a fazer afirmações que põem em dúvida as verdades da palavra de Deus. Foi exatamente por isso que Lutero se levantou e disse: somente Cristo, não há outro. Somente em Cristo nós temos possibilidade de nos sentirmos seguros da nossa salvação. Livro de Atos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há nome de santos, não há nome de papas, não há nome de pessoas, não há instituições, não há nomes na face da terra que possam trazer a salvação a alguém. Só o nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
E Paulo acrescenta: homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mais do que nunca, hoje é tempo oportuno. Pregar em tempo oportuno a respeito da salvação, que nós podemos ir ao trono da graça em tempo oportuno para alcançar a graça. É tempo oportuno de entendermos que salvação somente em Jesus Cristo. Não importa se dentro de uma igreja como esta, ou semelhante, ou da mesma denominação, ou de outra denominação, o que importa é o que foi ensinado e no que é que a pessoa creu. Se ela aprendeu que só Cristo salva, e esta graça da salvação vem se ela depositar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo e na palavra de Deus que faz esta afirmação, ela vai ser salva. Paulo aos Romanos escreve: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a afirmação bíblica. Não está em boas obras, não está em instituições, em organizações humanas, não está na fala de ninguém, está somente em Jesus. O que é que você faz? Procure pessoas que andam com Jesus. Procure quem quer andar de acordo com a palavra de Deus. Procure quem prega a palavra de Deus e que você possa conferir aquilo que está sendo falado, se é exatamente como a pessoa falou. Outro dia nós assistimos uma pregação de uma dessas pessoas que falam outras coisas e percebemos que ela não abriu a Bíblia. Contou a história em que supostamente ela baseou a sua afirmação e estava com a Bíblia na mão, mas em momento algum abriu a palavra de Deus para ler um versículo, para ler uma passagem. Verifique, amado, descubra, verifique exatamente o que é que a Bíblia diz. Olhe um pouco antes, olhe um pouco depois, verifique o contexto em que aquilo está sendo falado e descubra o que é que Deus está dizendo para você através daquela palavra, usando aquele instrumento que Deus está usando, mas é a Bíblia que está sendo falada. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas. A tentação pela qual você passa, a tentação que vem a você, Jesus já passou por isso. Por isso ele dizia: não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, homem. Ele esteve aqui, passou por tudo o que você e eu passamos, em outra época, com outros valores, com outro modo de vida, mas sendo tentado nas mesmas áreas em que você e eu somos tentados. E a Bíblia diz: este sumo sacerdote, que é Jesus, pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado, mas não pecou em momento algum. Por isso, o sacrifício dele é o único que pode salvar você. Porque ele era homem, vindo ao mundo, se fez carne e habitou entre nós. João diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que estava lá no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Esse veio estar em nosso meio, porque somente se alguém que vivesse nas nossas condições, sendo parte da raça humana, sem pecado, pagasse o preço, você e eu poderíamos celebrar a salvação e estarmos seguros da nossa salvação. A Bíblia ensina que houve dois Adão. O primeiro Adão, a Bíblia diz que pecou. Pecou e exatamente por isso trouxe sobre todos nós a condenação sobre a raça humana. Mas o segundo Adão, Adão homem criado por Deus, o segundo, Jesus Cristo, veio para cá
passou pelas tentações e não pecou. E a morte decretada para a raça humana por causa do pecado do primeiro Adão foi absorvida por ele sem que ele merecesse morrer. Isso lhe dá o direito de simplesmente suprimir os efeitos da morte sobre a sua vida e sobre a minha, porque ele que não podia, que não devia, que não estava condenado à morte, morreu por estar num corpo humano, mas sem pecado. Ele anula as acusações, as afirmações, a condenação que a palavra de Deus contém para todo aquele que, pela fé, recebe a graça da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O autor continua dizendo, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, mais uma vez, em ocasião oportuna. Você precisa de socorro hoje. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, mais uma vez, em ocasião oportuna. Você precisa de graça, não há como receber da graça do Senhor a não ser pela fé. E a fé precisa estar no único que merece ser o alvo da sua fé, o Senhor Jesus Cristo. A glória seja dada a Ele. A nossa fé precisa estar colocada nele e somente nele. Por isso, solos Cristos. Por isso, somente Cristo, louvado seja o Senhor. E como eu já antecipei, o quarto sola é somente a Bíblia. Nenhum outro referencial, nada mais contém a verdade a respeito do Senhor nosso Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquelas obras que antes eram impostas como se elas pudessem salvar o ser humano, e que Efésios já dizia, as boas obras foram criadas de antemão para que a gente ande nelas e não para que a gente seja salvo por ela. Para essas boas obras você foi preparado, você foi chamado, você foi designado, você foi escolhido para andar nessas boas obras, porque você, pela fé, recebeu a graça de ter Jesus do seu coração, e é o que a Bíblia afirma a respeito disso tudo. João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, tudo que foi registrado, tudo que ele falou. E o Espírito de Deus nos lembra, não do que o pastor pregou outro dia, não do que a experiência do irmão foi apresentada em forma de testemunho, mas do que o Senhor falou, porque a palavra dele, como Isaías já antecipava, não volta vazia. Ela faz aquilo que agrada a Deus e prospera na sua vida naquilo para o que esta palavra foi designada. Marcos capítulo 7, versículos 6 a 8 diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Pessoas estão ensinando a tradição dos homens. Para Martinho Lutero, naquela ocasião, o ensinamento é que a tradição da igreja era o que iria também trazer a salvação. Este texto diz, estamos negligenciando o mandamento de Deus e guardando tradição de homens, se estamos ensinando ou ouvindo doutrinas que não passam de preceitos humanos. Mas como eu posso saber se o que eu estou ouvindo é abonado por Deus ou não? Bíblia. Somente
a Escritura, somente a Bíblia. Não há outra forma de verificar se aquilo que está sendo pregado, falado, vivido, está de acordo com a vontade de Deus, a não ser pela sua palavra. Por isso, abra bem os seus ouvidos. Cada vez mais nós vamos ver ataques e mais ataques à idade antiga da palavra de Deus. Muitos se levantarão com argumentos fortes para dizer que este livro é superado, como ouvimos que ele precisa ser revisado, que este livro não pode mais ser entendido como contendo as verdades absolutas de Deus. Sabe o que Deus diz a respeito disso? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, antes de tudo, nós somos literais na palavra de Deus. Somente se há um argumento que diga, não dá para aceitar esse texto literalmente, nós vamos atrás de outras informações. Quais sejam? Em que época foi falado? Em que contexto isso foi apresentado? E se há outros textos, principalmente isso, porque as evidências internas da palavra de Deus são as que falam mais alto. Eu não posso buscar na tradição de homens a explicação para aquilo que Deus quer falar comigo. Somente as Escrituras, somente a Bíblia é o quarto princípio. E o quinto é, somente a Deus a glória. Só Ele é digno de receber toda a glória. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, ele está exaltando a glória de Deus. Somente Ele é tudo isso. Vou sugerir que você, chegando em casa, leia o Salmo 19 e descubra a grandiosidade do Deus que você tem. Quem foi? Quem foi que deu a ele alguma coisa? Quem foi que falou para ele o que devia fazer? Quem é que deu instrução para Deus? Ninguém é capaz de fazer isso, somente Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Está aí um excelente método, um excelente filtro para você, quando você for ouvir alguém e que você gostaria de começar a avaliar o que foi falado. Primeira pergunta: quem recebeu a glória? Quem foi glorificado? Foi realmente Deus, que é o único digno de receber a glória, ou a sabedoria humana, ou a facilidade de expressão daquela pessoa, ou o convencimento que aquela pessoa trouxe, ou a quantidade de seguidores que aquela pessoa tem? Quem foi glorificado realmente quando aquela palavra foi falada? Eu estou falando isso, meus amados, porque os mesmos 5 princípios da Reforma Protestante de 1517 e anos seguintes precisam ser sempre lembrados na nossa vida. Haverá tempo, diz a palavra, em que essa doutrina vai ficar difícil de ser encontrada. Diz lá que pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão procurar mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, em vez de querer ouvir a palavra de Deus, vão procurar alguém que fale algo que lhes agrade, algo que soe bem aos seus ouvidos, e diga: isso eu gostei, isso eu posso fazer, isso eu quero fazer, isso me traz benefícios, eu quero isso. Isso é o que nós vamos cada vez mais ver diante de nós no mundo que nós vivemos. Maranata, vem Senhor Jesus. Aquele que pensa estar de pé, diz a palavra, cuide para que não caia. Outro texto, Jeremias capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, que a gente falou outro dia aqui, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu faço isso na terra.
O que é que nós mais estamos clamando nesses dias que aconteça, né? Além de tirar o vírus, o efeito do vírus, é por justiça. Quanta injustiça tem se multiplicado. Quantas vezes nós temos ouvido falar e aquilo vai crescendo, vai nos impressionando mais e mais, e Deus continua dizendo: quem é que faz justiça? Sou eu. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer ser de agrado para Deus? Pratique juízo, seja ajuizado e não julgue a ninguém. Pratique misericórdia, não imponha aos outros aquilo que nem sequer você quer fazer ou não consegue fazer. Seja você que pratica justiça na terra, e glória a Deus. Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Pastor, imagem não. Mas às vezes a gente tem imagem de homens. Às vezes a gente guarda imagens de afirmações que foram feitas. Às vezes a gente pega princípios ideológicos e começa a colocar aquilo acima dos princípios bíblicos e divinos. Cuidado com essa prática. Cuidado, você não veio para cá para servir nenhum outro a não ser o Deus único e verdadeiro. Glória a Deus. Faça você a sua parte. Não fique dependendo de que alguém se levante com uma série de enunciados impressionantes para seguir aquela pessoa. Porque o Senhor diz: a minha glória eu não dou para ninguém. Eu não divido com ninguém, nem a minha honra, e muito menos com imagens de escultura, diz o Senhor. E Lutero descobre que nenhuma outra coisa pode me trazer o descanso. Em nenhum outro objeto, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. Em nenhuma outra fonte de informação, em nenhuma instituição, em nenhuma organização, na fala de ninguém a não ser da Bíblia, das Escrituras, e a nenhum outro eu vou dar glória, a não ser o meu Deus, que está sentado num alto e sublime trono, a não ser o meu Deus, que de lá há de enviar o meu Jesus, o meu Salvador, para me buscar juntamente com todo o povo, que ao longo da sua vida, pela fé, recebeu a graça da salvação que está na pessoa, somente na pessoa de Jesus, o único mediador. Porque conheceu isso através das Escrituras, da Bíblia, da palavra inspirada por Deus, que não contém erros. Deixa eu afirmar isso para você: não contém nenhum erro em tudo aquilo que se refere à nossa salvação. Você não vai achar nenhum erro, nenhuma falha na palavra de Deus, em tudo o que você precisa saber a respeito da salvação. E termina com glória a Deus, exaltando o nome do Senhor na sua vida. Quanta falta de gratidão a gente vê nesse mundo. A gente vê muita reclamação, a gente vê muita tentativa de se colocar num local de respeito, de reconhecimento, desprezando outros que estão fazendo tantas coisas erradas. Vamos olhar para nós mesmos e vamos olhar para o Senhor da glória, o único que merece ser louvado, receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?